Do Marcos capítulo 3, do verso 1 em diante. Marcos capítulo 3, do verso 1 e diante. De manhã foi uma palavra a mais, né? Royug. Quem sabe o que é Royug aqui, irmãos? Agora vai ser mais, né? Mais tranquilo. Vamos falar um pouco da graça de Deus. Vamos falar um pouco da graça de Deus. Tu receba do Senhor em nome de Jesus. Está aí a Letícia? Está com as crianças lá em cima, né? Amém. Deus abençoe. Temos já compositores, temos músicos, amém? Tem flautista, tem... Essa igreja está demais, amém, irmãos? Só o pastor que não serve para nada, amém? Atrapalhar o pessoal do louvor, enfim. Mas graças a Deus. Marcos 3, capítulo 3, do verso 1 em diante. Vamos ler até o verso 7. E outra vez entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Em algumas versões, a mão ressequida. Estavam observando-o, se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Versículo 5. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Último versículo. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia. E retirou-se Jesus com os seus discípulos. Tem vezes que essa é a solução, irmãos. Tem sinagogas que nós temos que nos retirar. Amém? Pai, essa é a tua palavra, eu quero te agradecer. Pedir, ó Deus, fale conosco. Que o Senhor cresça, que eu diminua, nós carecemos. Necessitamos, ó Deus, de ouvir a sua voz. Então tira do nosso meio tudo que não provém do Senhor, toda distração, ó Pai, tudo aquilo que vem tentar atrapalhar o ouvir da tua palavra, ó Pai. E para isso eu me coloco atrás da cruz, pedindo que o Senhor cresça, que eu diminua, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra, amém? Isso. Cada milagre de Jesus revela a multiforme graça. Nós tivemos o prazer, o privilégio de ministrarmos durante esse ano os 35 milagres de Jesus. E nós vimos o quanto Deus é maravilhoso e como Ele age em cada um de uma forma diferente. Mas o certo é que olhar para esses milagres de Jesus é saber que Ele não faz aquilo para o bem, só para o bem-estar do homem. Onde Jesus chega, por mais que o milagre aconteça e que a bênção chegue, é para que haja transformação e haja mudança de vida. Essa é a proposta da graça. Nós temos tratado também aqui que durante todo o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, nós vemos a misericórdia de Deus. Aquilo que você é perdoado e apenas ninguém paga e alguém te perdoa e acabou. Mas a graça não. A graça está paga. A graça foi alguém que pagou e esse alguém é Jesus. Jesus, ele começa aqui entrando outra vez na sinagoga. Eu fico, algumas palavras que parecem ser palavras muito simples. Ô glória, glória a Jesus, amém? Glória. Algumas coisas específicas desse texto é que ele entra outra vez. Eu fiquei perguntando por que Jesus entra outra vez? Por que Jesus não faz como João Batista? Começa o ministério longe da sinagoga. João Batista tinha tudo para ser um grande homem da sinagoga. Ele é da linhagem aarônica. Ele tinha
no seu sangue a descendência e poderia muito bem exercer, mas ele decide exercer o ministério longe da sinagoga e vai pregar no deserto, e vai batizar no deserto, mas Jesus não. Ele entra algumas vezes, e Marcos escreve isso. Marcos tem o cuidado de dizer assim, outra vez, ele entra na sinagoga. Eu quando li esse outra vez, eu vi que Jesus tinha algumas particularidades para cuidar ali dentro. Porque se tem uma coisa que a igreja precisa entender, se ela quer fazer a diferença, a mudança tem que ser de dentro para fora. Nós ficamos às vezes tão assim, sedentos por fazermos evangelismos, grandes incursões nas casas, etc. e tal. Mas Jesus ele tem um cuidado de ir outra vez à sinagoga, porque algo precisa ser mudado ali dentro. Tem um princípio de mudança. A igreja precisa conhecer a igreja que ela é. O mundo precisa conhecer a igreja que ela é. E essa mudança começa de dentro para fora. É uma questão totalmente... você no seu particular, quanto nós como corpo de Cristo. A mudança começa aqui dentro. Jesus insiste, ele vai outra vez. Ali estão os religiosos. Ali estão os fariseus, que são os detentores da lei. Ali tem os escribas, que são os copistas, os que copiavam a lei. Tem os saduceus, uma linhagem helenista, que tinha no teu sangue a não crença de anjos, demônios, enfim, uma mistura dentro desse mecanismo. Hoje eu não vou falar como alguns estão dizendo muito, eu vou chamar mecanismo religioso, porque assim funciona. Ali dentro tinha toda uma mecânica que funcionava dentro do sistema religioso. Esse grupo fazia girar. Jesus estava lá de novo, para levar algum tipo de mudança. O que me pergunta é por que Cristo ele precisa ir algumas vezes à sinagoga? Porque ali só tem problema. É na sinagoga que ele vai expulsar demônio. Vou falar um pouco melhor. É na igreja que ele vai, que o demônio se manifesta e ele tem que expulsar o demônio. É na igreja que existem os hipócritas. Aqueles que dizem que vestem uma máscara que não são. Jesus ele vai mostrar para que esse sistema, esse mecanismo religioso, ele precisa ser mudado. Algumas coisas precisam acontecer. E ele vai direto ao ponto. Jesus ele vai direto nesses fariseus, mostrando que alguma coisa precisa ser mudada. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês viram em algum momento Jesus chutando a mesa da casa de alguém? Chicoteando alguém? Mas no templo aconteceu. Porque ele não tem paciência com pessoas que são, na verdade, usam suas máscaras. Jesus não tem paciência com hipocrisia. Essa é a verdade. Jesus não tem um pingo de paciência. Ele vai lá fora, e lá fora ele protege, ele defende, ele argumenta por uma mulher adúltera. Mas dentro ele quebra tudo. Jesus vai trazer uma proposta de mudança. É isso que ele faz. Ele vai dentro do templo, ele vai de alguma forma reorganizar, lembrar aquele povo a proposta que é estar dentro do templo, porque naquele templo tinha cambistas, tinha vendedores, o que não é muito diferente de hoje. Hoje nós estamos no templo e geralmente nós distorcemos, transcrevemos, como alguns dizem aí que precisa reescrever a Bíblia, mas tem esses que falam que precisa reescrever a Bíblia, eles reescrevem, já reescreveram a Bíblia com as suas atitudes. Eles dizem tudo me é lícito e tudo me convém. Eu posso vender um espaço no altar para que um político chegue aqui, irmãos. Se um político chegar aqui na igreja, o que a gente faz? A gente ora por ele, mas dá um microfone. Enquanto Deus me deixar aqui, não. Altar é lugar de palavra. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar dos remidos, amém, irmãos? Então, tudo é lícito, convém, é só negociar. E nós vemos que estão fazendo com isso, com a hipocrisia. Negociando as coisas da fé, fazendo com que você acredite que exista alguns amuletos para você alcançar algumas questões. Precisa abraçar a meritocracia para servir a Deus. Jesus está ali meio irritado, ele vai outra vez, e Jesus vai outra vez para arrumar problema. Ele não vai simplesmente para pregar, para ler a Torá, dar uma palavra e sair. Jesus combate a hipocrisia. Porque eu consigo entender, irmãos, hoje, que o mecanismo, e para alguns que dizem o sistema religioso, ele revela hipócritas, mas a graça revela pecadores.
Essa é a verdade. Quando eu olho para mim, no ângulo da graça, eu digo que miserável, pobre, nu, cego, como eu dependo desse Deus. Se não for a graça dele, ai de mim, por que eu estaria aqui? Mas se eu entrar no mecanismo religioso, eu sou o pastor da primeira igreja batista, de Vigário Geral, estou aqui como líder espiritual de vocês. Mas só que eu não faço parte de um mecanismo religioso, eu estou debaixo da graça, amém? Eu tenho espelho em casa, eu sei quanto eu dependo de Deus. Ele vai lá levar isso. Os fariseus, os saduceus, os escribas não querem ver isso. E ele vem se revelar através de milagre. Ele vem se revelar através do seu poder, mostrar que algumas coisas precisam ser mudadas nesse mecanismo religioso. Esse mecanismo religioso precisa ser mudado até o centro da nossa observação. Irmãos, nós andamos tão religiosos que nós esperamos a falha do outro. E isso é aqui dentro. Botar uns meses para ninguém falar. Há uns meses atrás, um pregador aqui no altar falou uma grande heresia. Mas foi aquela que doeu no meu estômago. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Alguns anos atrás, outro falou uma grande heresia. Doeu no meu estômago. Eu entendi o que ele quis dizer. Porque uma coisa é você errar. Amém, irmãos? Uma coisa é você errar. Amém, irmãos? Estão acordados? Está doendo? Não. Está doendo? Não. Amém? Está vindo aqui é o altar, tá bom? Estou falando dos hipócritas do altar. Estou falando de vocês não. Vocês estão, amém? Tranquilo. Doeu no estômago. Depois a gente conversa porque todo mundo erra. O que eu não posso é persistir o quê? Na heresia. Só que alguns ficam esperando uma palavra de 30 minutos, os 20 segundos de besteira. Para o quê? Para anular os 29 minutos e os 50 segundos que foram pregados. Nós perdemos o senso. Nós estamos aqui com um senso muito crítico. E eu bati de manhã, vou bater de novo. Culto não é sentimento. Você não vai entrar nesse culto e deixa eu ver se a palavra vai ser boa. Como foi a tua adoração? Por que você veio aqui? Irmãos, em nome de Jesus, se a igreja tivesse, se nós tivéssemos a consciência de por que nós estamos aqui, nossos cultos mudariam completamente. De verdade. Ele vai ali e bate. Lembrando a você que o que acontece aqui é no sábado. E o sábado é muito interessante, que pelo menos nas três religiões monoteístas, aquela que adora só um Deus, existe pelo menos um dia importante. Para você ter ideia, os muçulmanos, para ele, o dia mais importante é a sexta-feira. Todos os dias, eles estão de frente para Meca e eles adoram a Deus. 5 vezes ao dia. Mas sexta-feira, meio-dia em ponto, eles correm para Meca, porque lá começa a homilia. Lá começa o sermão e eles se reúnem, porque a sexta-feira para ele é o dia mais importante. Para o judaísmo, é o sábado. Para os judeus, é o sábado. Pastor, como assim? Pega a sua Bíblia rapidinho e abre Êxodo capítulo 11, capítulo 31, verso 16. Êxodo capítulo 31, deixa a sua Bíblia aberta, né, irmãos? Quer saber se a igreja é pentecostal? Vê se ela faz barulho de Bíblia. Se ela faz barulho de Bíblia, ela é pentecostal, amém, irmãos? Amém, irmãos? O que é que eu falo de cantarebe aqui para você começar a rodar aí? Rodou a Bíblia, né, irmãos? É avivamento. Então vai lá. Êxodo capítulo 31, verso 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas gerações por aliança perpétua. Então ele fala assim, quem vai guardar o sábado, são aqueles de Israel, os israelitas. E tem um monte de candango aí guardando o sábado, se achando da tribo de Levi. Se achando, pastor, eu fui buscar lá nos meus ancestrais, tem um cara que me falou isso. Eu fui buscar nos meus ancestrais, eu era da tribo de Manassés. Eu falei, é mesmo, rapaz? E começou a usar quippá. Sábado, não queria trabalhar, não arrumou um emprego infeliz. Todo emprego que aparecia tinha que trabalhar no sábado. Não trabalho porque agora eu sou, a minha descendência. Irmão, se você é israelense, beleza, bota aqui para vir para o culto. Mas se tu não é, se você é brasileiro da gema, é que nem eu, campista misturado carioca, fala nós vai mesmo, tu não tem que usar quippá nem guardar o sábado.
Porque aqueles mesmos que guardam o sábado não fazem o ano sabático. Desculpa, irmãos, não guardam o ano sabático. E a Bíblia fala que é daquele que tropeçar numa vírgula. Que aí uma desculpa para falar que guarda o sábado. Nem israelita é. A briga aqui é essa. Eles falam, nós temos que guardar o sábado. No capítulo 35 de Êxodo diz o seguinte: Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, de novo, e disse: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias trabalhará, mas no 7º dia vos será santo. E o sábado, repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Essa palavra aqui foi instituída para os israelitas. A minha crise não é o dia. Porque o nosso dia, instituído biblicamente para a igreja, é o domingo. É o domingo. Quer ver uma coisa? Jesus nasce quando? Jesus morre, ressuscita quando, irmãos? No domingo. Agora, se você parar, ler lá em Atos capítulo 20, verso 6, olha o que acontece. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com ele a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se, eu poderia dar aqui um monte de versículos, que a coisa acontece no domingo. Tem um monte de versículos, mas eu não tenho tempo para isso, amém, irmãos? Depois procura lá. Chave bíblica, primeiro dia da semana. Só em Atos você vai ter um montão. Em outras passagens, mais um montão. A gente fica brigando está brigando por dia, pastor? Não, eu estou brigando por hipocrisia. E essa hipocrisia tem uma via de mão dupla. Tanto aquele que guarda o sábado, quanto aquele que fala que guarda o domingo. Quando de fato, no fundo, isso não é verdade. Irmão, eu sou de uma época, desculpa eu falar isso, eu não sou melhor que ninguém, Deus me livre, eu era pequenininho, eu acompanhava, mas de uma época que domingo era dia do Senhor realmente. Acordava cedo, ia para a consagração, depois a EBD, depois o culto. Ia correndo, almoçar, voltava para o evangelismo. Depois voltava, e aí, sabe o que a gente fazia? Ensaiava. Acabava o ensaio e ficava para o culto. E hoje tem gente que vem um dia, um culto de 1h30, chega atrasado e reclama quando passa 10 minutos. Desculpa. O meu domingo é do Senhor. Quando vai no domingo, vai em um culto de 1h30, chega atrasado, se passar 15 minutos. Alguém falou demais hoje. Que culto chato. O teu culto foi chato. E a gente fica, pastor, tu vai brigar pelo dia? Não, eu não vou brigar pelo dia. Até porque se eu brigar pelo dia, eu vou ter que voltar lá, quando foi instituído lá a sinagoga, os cultos deles lá no cativeiro, o porquê foi feito aquilo. Eu não quero fator histórico, eu quero deixar uma palavra cravada no coração e terminar a mensagem. Eu quero que você entenda que não importa o dia, importa que você faça aquele dia de coração. Não adianta você falar que domingo você está ansioso por alguma coisa, se você chega aqui e entra para poder ver se a banda está boa. Irmãos, aqui não é banda. Aqui é ministério de louvor. Banda é outro lugar. A galera recebe dinheiro. Banda, vou te falar uma coisa de coração. Talvez ninguém estaria tocando numa banda. Eu seria o primeiro a ser demitido, porque não tiro música. É outra parada. Eu fui tocar uma vez numa casa de show, e os caras me deram a música. Eu tirei, beleza, e eu vi os caras brigando o tempo todo com o baixista. O baixista fazia o que queria no negócio. Resumo da ópera. Rodou o baixista. Banda é outra coisa, está sendo pago. Aqui nós adoramos ao Senhor por prazer. Aqui ninguém recebe para tocar não, irmãos. Então não venha você na sua casa, vou lá ver a banda da minha igreja, não. Eu vou lá louvar o Senhor com meus irmãos da Relevante. Essa é a verdade. Ele quer combater a hipocrisia. Jesus está aqui numa cultura e ele quer, de alguma forma, nos ensinar o que está acontecendo aqui, o que ele está fazendo, não só para os dias de hoje, mas também para que você entenda um pouco da cultura. Quando ele fala da mão ressequida, desse sábado, o que acontece ali é o seguinte, cultura. Aos sábados, os judeus entravam na sinagoga e tinha que ter 10 pessoas para ter uma reunião. Se tivesse 9 pessoas, não tinha reunião. Então tinha que ser 10 pessoas para que se tivesse a reunião. Quando tinha 10 pessoas a mais, o que eles faziam? Eles pegavam o livro, né?
a Torá, como queiram falar, e mudava a página. Eles iam para outra página e aquela página ficava sendo repetida a semana toda. Olha o que Jesus faz. Ele está falando o seguinte, ó, o sábado é o dia de se mudar o quê? Ciclo. De se mudar a palavra. Só que só desfolhar a Torá, desfolhar a Bíblia, desfolhar uma folha, não muda nada. Eu não quero que desfolhe só uma folha, eu quero mudar a vida desse cara. É um novo ciclo hoje na vida dele. Enquanto alguns ficam apegados. Ah, pastor, quais são os termos teológicos? Pastor, qual foi a iluminação de hoje? Não tem muita coisa para se dizer. O que tem que dizer para você é que Jesus está ali no sábado, ele sabe que ali existe um novo ciclo. E não é só uma folha sendo mudada, é uma vida sendo transformada. Naquele dia ele sai, ele pega aquele homem e ele fala assim, eu preciso mudar a sua vida. Jesus está na cultura, porque ele sabe muito bem no seu íntimo que não adianta mudar a folha se não mudar a vida. Não adianta conhecer se não tiver aplicação. Não adianta falar que Jesus salva, cura, liberta, se isso não acontecer diante de mim e primeiramente na minha vida. Ele não está esperando só mudar a Torá, a nova palavra da semana, aquilo que vai ser pregado nos PGRs, o que nós vamos discutir, não. É o efeito que acontece. É isso que Jesus quer mostrar. Eu quero que esse efeito aconteça. Apocalipse, capítulo 1, verso 10 diz, e fui arrebatado no dia do Senhor. Que dia é esse, pastor? No dia do Senhor. Qual é o teu dia do Senhor? Ah, pastor, todos os dias, amém, glória a Deus, louvado seja o seu nome, vão canonizar você, em nome de Jesus, e botar aqui, né, Santa Jennifer. Não é possível. Vamos tirar essa máscara de hipocrisia e assim, o dia que eu separo, quando eu me proponho a fazer, eu faço direito. Temos que ler e praticar. Hebreus capítulo 10, verso 24 diz, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos. Olha o que ele fala. Os nossos cultos precisam ser um momento de estimularmos um ao outro. Tem gente que desanima. Eu falo pro povo dessa igreja aqui, ó, tu tá lá no grupo, lá, tem o teu grupo lá. Ah, eu não vou no culto quarta-feira. Não precisa falar, não precisa botar no grupo. Sabe por quê? Meu irmão, é um espírito que tem. Também não vou, também não vou, também não vou. É um câncer que tem. Não precisa botar. Se você veio, você dói ao Senhor. Se não veio, beleza, porque não pode vir. Tem gente que faz questão. Ah, eu não vou não, porque preciso me preparar para quinta-feira, cedo, e eu vou estudar. Só estudo na hora do culto. Não bota. Nós temos que ser aqueles que vamos estimular uns aos outros. Independente do que vai acontecer, nós vamos adorar. Vamos. Vai chover hoje, vai chover, mas não choveu ainda. Se chover, eu vou nadando. Está aí o diácono Juarez, está aí? Ô diácono, quem te trouxe hoje? Me ajuda aí, gente, quem falou? Quem te trouxe hoje, diácono? Veio sozinho, né? 83 anos. De manhã eu falei para os irmãos aqui, irmãos, cadê os motoristas da Kombi? 84? 83 anos. Cansa de vir sozinho. Quer estimular alguém? Fala assim, ó, diácono Juarez está indo para a igreja. Mas só não tem nenhum motorista de Kombi. Os 11 lá que deram nome, não vou nem falar os nomes, porque a minha vontade é falar aqui nome, né? Nela, não vou falar o nome porque... Que deram nome, então aí, ó. Vou falar de novo, não falar de novo, que de manhã eu já falei sobre isso, que eu falo sobre isso não. É que a irmã Nedi já me deu uma bronca ali, quando eu cheguei da igreja. Falei, irmã Nedi, não veio de manhã por quê? Ela não tem Kombi? Ela não me deu nem um beijo de hoje. Todo culto ela chega e me dá beijo. Hoje eu perguntei com o maior carinho, não tem motorista de Kombi, não tem Kombi? Falei, gente da glória. Irmã Nedi, quando acabar me dá um beijo, tá bom? Porque eu fiz... Olha que interessante, para você guardar. Pastor, por que não tem esse negócio de briga? Ah, por que não tem briga? Por que Jesus faz isso no sábado? Por que ele pega esse cara da mão mirrada? Pastor, cadê a mão mirrada? Calma, a gente vai encerrar com ela. Rapidinho, né? Pastor, calma, a gente vai chegar lá. Por que ele não precisa? Porque os religiosos não querem que ele faça.
Se fizer, vamos acusá-lo. Agora, para você intensificar e entender melhor, Mateus capítulo 12, verso 8. Um versículo pequenininho. Mateus capítulo 12, verso 8. Diz assim, ó. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Ah, pastor, mas só esse versículo isolado? Não. Abre comigo então Marcos capítulo 2, verso 27. Mídia, me ajuda, eu vou botar para poder ajudar o povo. Que acho que estou brigando por causa de sábado. Marcos capítulo 2, verso 27. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então pare de brigar e faça o teu melhor todos os dias. Simples. Aí ele pega esse cara da mão mirrada, agora vamos para a mensagem, vamos terminar em 4 minutos da mensagem. Foi só uma pancada. Irmão, a gente tem que, né? A gente tem que tomar jeito em nome de Jesus. Vamos para a mão errada. Primeira coisa que você precisa entender, e isso é cultura judaica, aquele homem ele não cabia dentro da sinagoga. Não cabia ele estar ali. Você lendo o texto de maneira rápida vai dizer o seguinte, pô, o cara estava ali sentado, Jesus pegou ele, chamou e colocou ele no meio. Não. Ele está do lado de fora, porque não podia estar ali. Ainda mais no sábado, defeituoso. Não. Jesus pega ele e coloca ele no meio. Fala, Jesus é demais, né? Só que Jesus não vai expor a doença. Ele vai trazer a cura. Porque a hipocrisia está acostumada com a doença. Mas a graça traz a cura. E ele põe no meio, para que pudesse acontecer uma transformação e uma mudança. Para você ter um pouquinho mais, pastor, vamos aprofundar um pouquinho mais? Último versículo, Lucas capítulo 6, verso 6. Vamos ver o que o médico fala? O detalhe que ele dá que Marcos não deu. Lucas capítulo 6, verso 6. Olha o que ele fala desse homem da mão mirrada. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estavam ensinando. E havia ali um homem que tinha o quê? A mão. Esse detalhe Marcos não dá. Passa batido. Mas Lucas é detalhista demais. Rito judaico. Sentou-se à mesa. Tem o prato principal. Eu tenho o meu pratinho pequeno que eu vou servir. Qual era o costume? Pegava-se a mão direita e com essa mão direita servia-se. Cada um servia a si. Tinha que ser com a mão direita, porque a mão esquerda era a mão que se usava para as suas necessidades fisiológicas. Então, nessa reunião, o que era feito era o quê? Mão direita. Aquele cara estava acostumado a não sentar na mesa. Aquele cara estava sentado a ficar sozinho, isolado. Aquele cara estava acostumado a olhar ele lá fora, ouvindo o sermão, mas sem poder entrar. Porque o mecanismo, o sistema religioso faz isso. Afasta pessoas defeituosas. Mas a graça, ela traz para o meio. Ela expõe e ela muda a vida da pessoa. Esse é o novo ciclo de Jesus. Esse é o ciclo que fala o seguinte, ó, não vou folhear a Torá, eu vou dar uma nova vida para esse homem. Se ele não pode sentar, agora ele vai sentar. Se ele não pode servir, agora ele vai servir. Se ele não pode entrar, agora ele vai entrar. Quando nós vemos pessoas defeituosas, e somos religiosos, nós somos os primeiros a afastar essas pessoas. Mas como saímos do mecanismo, entendemos a graça, eu olho e falo o seguinte, Jesus pode mudar essa vida. O meu Jesus pode colocar no meio, mas só que para isso aconteça tem que ter o quê? Exposição. Quando nós chamamos vocês para vir aqui à frente e se colocar diante de Deus, não é para você gritar aqui o teu pecado, não, que eu não quero nem saber o teu pecado. Eu não te perdoo, eu não te saro, quem faz isso é o Espírito Santo e a palavra. Mas é para que você tenha esse entendimento, que a graça me coloca no meio, não para me envergonhar, mas para me curar. Jesus, ele cura aquele homem, num sábado, um dia questionado, mas está dizendo o seguinte, ó, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor da religião, eu sou o Senhor da graça. E a minha missão aqui, outra vez, não é folhear uma Torá, é trazer novo ciclo na vida dessas pessoas. A mão mirrada, fatores históricos nós temos muitos sobre mão direita.
Nós poderíamos ir lá para Levítico, lá atrás, falar um monte de coisa sobre mão direita. Mas eu quero que você fique com isso no coração, porque meu tempo acabou, já ficou vermelho ali. Eu preciso entender que ele me traz. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu sou maior que o sábado, maior que a religião, maior que os costumes. A minha graça é para uma nova vida. O homem da mão mirrada, ele foi curado, mesmo sendo exposto. Meu convite para você é o seguinte, não é que você se isole, mas que você aprenda a se expor para Deus. Não fique com a sua mão mirrada pelos cantos, porque, vou falar uma coisa, aqui pode ter um monte que pode te condenar, mas o Deus dessa casa, o Deus que habita nesse lugar, é o Deus que com a sua graça Ele te alcança e me alcança, todos os dias. E é por isso que Ele pega de nós a nossa vergonha e transforma em dupla honra. Esse é o entendimento que eu preciso ter. Eu não estou aqui para expor, para envergonhar. Eu estou aqui para a exposição bíblica, para que haja transformação. Eu não estou brincando de estudar e preparar sermão. Eu estou crendo que o Deus dessa palavra, que muda a minha vida todos os dias, muda a sua também. É o que Ele faz. Não se envergonhe. Pastor, eu tenho um defeito tal, eu tenho um problema tal. A graça te alcança. Pastor, lá fora me chamam disso, eu sou conhecido como aquilo. A graça te alcança, a religião te condena, a religião mostra hipócritas, mas a graça revela pecadores e muda a vida dos mesmos. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, é isso que nós precisamos entender. A mão mirrada não é só um fato isolado, são ensinamentos de um Deus que quer folhear um novo ciclo em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu posso orar por você? Deixa eu orar por você. Se você está aí, pastor, não sou nem digno, nem poderia estar aqui, você está no lugar certo. É um lugar cheio de pessoa errada. Eu já falei que eu vou repetir. Na igreja que eu era pastor, eu coloquei uma plaquinha. A primeira coisa, não botei nem o nome da igreja, eu botei uma plaquinha lá, ó, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Foi a primeira placa da igreja. Nem botamos ICA, né? Nada, renovar, nada disso. A primeira placa que eu mandei confeccionar é: bota a placa em homenagem a mim, por favor. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Pastor Osmar deixou até hoje. Fez outra lá, mas tem até hoje lá esse mesmo dizer. Essa é a igreja do Senhor. São pessoas com mão mirrada. São pessoas cegas de nascença. São pessoas desprezadas. Mas a graça, ela faz você e eu retornarmos à comunhão, ao convívio. É o que Deus quer fazer conosco. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Você que precisa dessa graça. Você que até hoje fala assim, eu vou na igreja, mas é um monte de gente, sabe, que vai ficar me olhando e eu... Ninguém vai ficar te olhando, não. Ninguém tem que te acusar, não. Porque quando a graça alcança... Irmão, Spurgeon falou uma coisa muito interessante sobre a graça. Ele falou o seguinte, ó, quando Jesus se colocou no lugar do pecador, Deus não o poupou. E Ele não vai poupar também aqueles que não passaram pela regeneração. Eu falei, que frase de Spurgeon. Essa eu vou guardar. Se Ele não poupou o próprio filho dele, mas também por outro lado, o amor dele é um amor para todas as pessoas. Para mim, para você. Isso chama-se graça, que traz mudança. Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer, ó Deus, por essa noite. Te agradecer pela tua palavra. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe essa noite para mostrar, ó Deus, que nós não precisamos usar máscaras. Nós não precisamos, ó Deus, andar em sistemas. Nós precisamos andar sobre a tua palavra. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós cremos nessa palavra, ó Deus. Essa palavra que nos ilumina. Então nos ajude a entender a exposição, não como vergonha, mas como cura. Nos ajude, Senhor, a olhar para aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, não para nos envergonhar, mas para trazer um novo ciclo. Nós te glorificamos, ó Deus, e
e pedimos, toca nos corações, toca nas vidas, ó Deus, daqueles que se sentem isolados, daqueles que se acham, ó Deus, insuficientes, incapazes, que eles possam ser abraçados nesse lugar, que a tua graça alcance e que a cura chegue, ó Deus, e que possamos todos sentar à mesa, sem vergonha, e participar do projeto mais lindo até a sua volta. É o que eu te peço e sou grato pelo poder que há no nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém.